Bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje a palavra a qual vos escolhi está no profeta Jonas. Vamos passear algumas passagens deste livro para entendermos a verdadeira palavra do Senhor. Jonas capítulo 1, versículo, iniciaremos pelo 1. Vou avisando aos versículos a qual irei ler. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitaia, dizendo, o 2 agora, versículo 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Aí nós conhecemos, Jonas passou a não obedecer ao Senhor. Jonas foi para Társia, seguindo em direção a Jope. Para quê? Para pegar uma embarcação, para ficar bem longe daquilo que Deus mandou ele profetizar. Qual era a profecia a qual Jonas deveria fazer e passar? Jonas deveria ter ido a Nínive, proclamar o destruimento daquela cidade. Ele entrou numa embarcação. O Senhor jogou um forte vento sobre aquela embarcação e sobre aquele mar. Os componentes a qual estavam dentro daquele barco, as outras pessoas, passaram a jogar tudo fora. Passaram a jogar suas fazendas, coisas pesadas. Por quê? Aquele barco estava pesado. Aquele barco havia um enorme peso sobre ele. Creio eu que muitas e muitas vezes aquele barco já havia atravessado aquele mesmo mar com maiores pesos, mas nunca pensou em afundar, porque o maior peso que ali estava era Jonas e seus pecados. Porque aquele que passa a descumprir a vontade de Deus, que para de seguir a palavra, a lei e ir contra o propósito de Deus, ele passa a pecar. Isso se chama pecado. E Jonas estava naquele barco. Porém, o chefe da embarcação pediu para que todos orassem. Todos foram orar a seu Deus. Então os marinheiros, cheios de medo, o versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviar o peso dela. Jonas, porém, havia descido para o porão e se deitado e dormia. Jonas estava dormindo. E os demais, os marinheiros, estavam jogando tudo o que tinha no mar. E Jonas dormindo. Mas aí só nos mostra que Jonas estava disposto a correr do propósito a qual Deus tinha lhe ordenado. Porém, o marinheiro chefe chegou a Jonas e perguntou: o que é que tu estás dormindo no porão? Por quê? Porque não está clamando a seu Deus. Todos os outros clamavam a seu Deus. E Jonas não. Mas foi necessário que Jonas fosse para a popa. Porque se nós voltarmos ou formos um pouquinho mais na frente, no futuro que é o nosso passado, quando Jesus estava no barco com 12 discípulos, a qual ele dormia na popa, a água batia, o mar era revolto, Jesus não temeu. Quem temeu foi os discípulos. E Jesus salvou a cada um daqueles que estavam naquela embarcação, mandando o vento e o mar acalmar. Por isso que os discípulos perguntavam: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Mas Jonas não tinha este poder. Jonas estava escondido no porão do barco. Porém, aquele marinheiro perguntou a Jonas: por que você não está clamando a seu Deus? Por que você não está
fazendo o que eu pedi. E ele disse que era hebreu e servia ao Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus dos exércitos. Porém, ele estava indo contra ele. Ele temeu, ele não quis reação contra Jonas. Mas, porém, perguntou a Jonas o que faria. Jonas disse: me jogue em alto mar. E jogaram Jonas em alto mar. Isso foi necessário para que o mar e o vento se acalmassem. Porque, orou, e aí Jonas foi engolido por um grande peixe, onde nós esquecemos. Mas Jesus deixou escrito nos evangelhos que ninguém ia ter nenhum sinal. Geração incrédula, perversa, não teria nenhum sinal, a não ser aquele sinal do profeta Jonas, que passou 3 dias no ventre de um grande peixe. Era necessário que o Filho do Homem passasse 3 dias no ventre da terra. E Jonas, após 3 dias, foi que ele passou, porque nós somos pecadores. Às vezes nós só lembramos de buscar a Deus nos últimos momentos. Depois de dias, 3 dias, 3 semanas, 3 meses, 3 anos. Mas ele, após 3 dias, lembrou. E então ele orou. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Capítulo 2 de Jonas. Versículo 2 agora. E disse: na minha angústia clamarei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. O Senhor fez com que aquele peixe provocasse Jonas nas terras de Nínive. Jonas proclamou aquela palavra. O rei foi mais prudente, mais fiel a Deus que o próprio Jonas. Assim que escutou tudo aquilo, que sua cidade, seu povo iria ser destruído, e ele já conhecia. Deus tinha destruído Sodoma e Gomorra, Deus tinha aberto o Mar Vermelho, Deus tinha aberto o Rio Jordão, derrubado as muralhas de Jericó. Por isso que ele foi prudente e resolveu fazer um jejum. E nesse jejum, ele foi perdoado. E Jonas, porém, esperava a destruição. Jonas reconheceu que não queria ir, porque o Senhor era misericordioso e não acabou com aquele povo. Mas Jonas chorou pela amonoeira, a qual Deus tinha plantado para ele. Porém, quando ele pergunta a Deus por quê? Por que Deus não destruiu aquele povo? Ele diz: essa manoeira, a qual eu lhe dei, você viu sombra, esperou deste grande pináculo ver a destruição de Nínive? Você chorou por ele, por esta árvore, porque eu não posso perdoar aquele a qual eu criei. Deus é misericordioso. Existe sim um céu e um inferno. Pessoas não acreditam. Nós estamos indo para o tempo da ignorância, o tempo que não haverá fé, o tempo da potestade. Mas nós temos que estar fiel, verdadeiramente confiando em Deus. Porque o seu pecado vai fazer com que você afunde sobre as águas. Ou não lembra de Pedro, que quando caminhando sobre as águas, lembrou dos seus pecados e afundou. Foi obrigado a pedir socorro. Quando ele pediu socorro, seu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra, e o puxou de volta para cima, e subiram no barco. Jonas foi jogado em alto mar, foi engolido por um peixe, e não voltou a subir no barco. Ele foi jogado em terra firme para que fizesse a vontade de Deus. Não adianta ir contra a vontade de Deus. Não adianta querer mudar a história. As profecias foram escritas. O que está para acontecer vai acontecer. E agora é a hora de você se arrepender dos seus pecados. É a hora de você orar a Deus. É a hora de você pedir socorro àquele que pode lhe socorrer. É a hora de você entregar a sua vida ao nosso Salvador, ao nosso Rei, aquele que veio como servo
para nos servir, porque agora Ele está voltando para ser o nosso verdadeiro advogado, fiel, justo. É assim que nós veremos. Por isso que eu digo, se abstenha das coisas deste mundo e acrescente primeiro a do reino dos céus. Ó Senhor, Pai amado, Deus de toda honra e toda glória, Pai querido, Senhor, estou aqui grato por mais um dia estar passando essa mensagem. Peço perdão pelos meus erros, peço um coração manso para perdoar aqueles que erram contra mim. Agradeço porque o Senhor nos traz alimento, agradeço pelo meu emprego, agradeço por esta palavra, para que nós possamos ser curados em nome de Jesus, para que nós possamos arrumar emprego em nome de Jesus, para que nós possamos haver paz em nossas famílias em nome de Jesus. É assim, meu Pai, que nós caminhamos esse caminho para chegar no grande destino final, que é a tua morada. É assim, meu Pai, como Jonas pecou e não foi conforme a tua palavra, nós pedimos perdão pelos erros e nós conseguimos e queremos continuar, caminhar nas tuas palavras, com os teu escape e com tua companhia, porque a Senhor é a nossa força e a nossa fortaleza. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amém.